durante o ano de 2020, a gente teve algumas revisões. E nas últimas 3 semanas, no mês de dezembro, a gente já fez uma grande quantidade de revisões. E lá em dezembro, a gente viu que 77% da prova ela está localizada basicamente nesses conteúdos aqui. Olha só. 77% da prova do Enem, da matemática, né, desde 2015, esse levantamento é feito desde 2015. E aí tu pode ver assim, ó, varia entre 73% e 80% da prova. Tá? Então eu fiz uma média ali para 77%. Ou seja, né, das 45 questões, 77% das questões abordam esses conteúdos. Então, problemas do primeiro e segundo grau, grandezas proporcionais e médias algébricas, são 14%, porcentagens em matemática financeira. Então, o que eu recomendo para vocês quando vocês começarem a revisar? Se vocês forem revisar durante essa semana, eu recomendo que vocês façam uma grande quantidade de exercícios de problemas de primeiro e segundo grau, as grandezas proporcionais e a porcentagem em matemática financeira. Se vocês fizerem esses 3 tópicos, vocês já vão ter revisado ali 32% já. Então, você já teria uma grande quantidade de conteúdo abordado já, né? Não, 42%. Tá? Aí depois vocês vão ter funções, noções básicas, probabilidade estatística. Bom, pessoal, vocês se lembram lá em dezembro que eu comecei as revisões para vocês. O que eu posso falar para vocês? Assistam as videoaulas lá do nosso canal, lá do YouTube do Desafio. Para vocês conseguirem assistir, vocês podem ir lá no YouTube e colocar Desafio Pré-Universitário Matemática. E também vocês podem acessar esse link aqui, ó. Esse é o link sobre problemas do primeiro e segundo grau, grandezas proporcionais e médias algébricas, porcentagem matemática financeira. Tá? Aí, funções, noções básicas, probabilidade e área de figuras planas, vem nesse segundo link aqui. Tá tudo revisado, pessoal. E como a gente tem pouco tempo e lá tá bem explicadinho, eu resolvi reaproveitar aquele conteúdo. E como quem está conseguindo tirar dúvida comigo usa o e-mail, então fiquem à vontade lá para dar uma revisada. Meu e-mail está lá. Eu acho que eu falo. Vocês podem entrar em contato comigo a qualquer hora. Essa semana do Enem aqui, pré-Enem, a gente tem bastante trabalho, porque tanto os alunos do desafio quanto de outros trabalhos que a gente faz, eles entram em contato com a gente. Então, se vocês precisarem de alguma dica, vocês podem entrar em contato com nós. Ah, eu achei um material legal, eu posso disponibilizar para vocês. Ah, professor, eu estou com problema em funções. Ah, eu posso disponibilizar o material de funções. Lembrando também, né, pessoal, todo o conteúdo, aqui eu foquei só nos 77% da prova, que já garante uma média bem boa dessa área, da área da matemática e tecnologias. Tá? Mas lembrando, a gente abordou todo o conteúdo da prova. Então, se vocês pegarem, entrarem lá no canal do desafio e matemática, geometria, vai ter todo o conteúdo de geometria para o Enem. Se vocês entrarem no canal lá e botarem matemática e aritmética, álgebra, quer dizer, entrar no canal do desafio e em matemática, na playlist de álgebra, vai ter todo o conteúdo de álgebra. Então, lá tem, além do conteúdo, tem uma grande quantidade de exercícios feitos. E além disso, tem contato de todos os professores de matemática aqui do desafio. Então, o que eu recomendo? A gente está aqui para ajudar vocês. Agora é o momento da gente se tranquilizar, da gente acalmar um pouco os ânimos, para a gente aproveitar tudo aquilo que a gente estudou. Como eu havia falado para vocês, em dezembro, lá na última revisão, eu falei para vocês que é muito importante vocês estudarem a prova, né? Não só estudar o conteúdo. E estudar a prova envolve todo aquele momento lá quando tu chegar para fazer a prova. Então, vocês vão ver o local, como vocês já devem ter visto. Vocês viram também que deu algum problema com superlotação de aula. Então, recomendo que chegue mais cedo. Quanto mais cedo vocês chegarem, tá? Se vocês não tiverem problema com nervosismo, se vocês conseguirem lidar lá com se sentar, ficar tranquilo até a hora da prova, melhor. Não esqueçam, né, que vocês podem trocar de máscara, vocês podem levar 2 máscaras, né? Levem água, né?
Então, tomem cuidado ali, se hidratem bem, fiquem bem tranquilos, tentem fazer a prova com bem tranquilidade, bastante tranquilidade. Se cansarem de fazer a prova, uma prova longa, passe as questões para o gabarito, entende? Então, dei uma revisada, assim. Eu vou dar uma pausa que até aqui eu já revisei. Eu fiz da questão 1 até a 20 de matemática, já revisei bem. Estou cansado para seguir, eu acho que o meu cérebro já parou um pouquinho de funcionar. Toma um gole d'água, passa as questões com o gabarito com atenção, tá? Isso aí vai aproveitar, porque tu não vai perder tempo, né? Que passar as questões com o gabarito é um tempo muito importante. Então, as recomendações para o primeiro dia de aula seguem para o segundo. Para o primeiro dia de prova, seguem para o segundo. Tá? E outra coisa, durante essa semana, fiquem à vontade de entrar em contato comigo, tá? Podem perguntar se precisarem de alguma dúvida. E agora eu vou passar a palavra ao professor Rafael Perini, que é o professor que vai apresentar, né, a temática que vocês escolheram no ano passado. Então, eu gostaria, Matheus, se tu puder passar a apresentação para o professor Rafael. E o professor Rafael pode testar o áudio, se ele quiser agora. Tá? Então, a temática dele é bem genérica. Então, além dele falar da matemática, ele vai tentar trazer um pouco mais de assunto relacionado a toda a área da matemática. Então, ele vai trazer assuntos de química, de geografia. Sem problema, Rafa. Pode terminar de carregar a apresentação. De assuntos de química, de geografia. Vai falar sobre a região de Pelotas. Então, é uma parte também que é multidisciplinar em termos da matemática. O professor Rafael Zanovello Perin, ele é membro do grupo de dispersão de poluentes em engenharia nuclear aqui da Universidade Federal de Pelotas. Ele está concluindo o mestrado em modelagem matemática na área de dispersão de poluentes. Então, eu vou trazer vocês também um pouquinho da academia aqui, como é que funciona a parte da Universidade Federal de Pelotas, além do curso de graduação, também os cursos de pós-graduação. Então, eu espero que vocês gostem bastante. O professor é muito bom, eu gosto muito do professor Rafael. E qualquer dúvida vocês podem perguntar também, fica à vontade. Rafa, tu vai. Vai ligar a câmera. Lá. Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo? Perfeitamente, muito bem. Certo. Já está ambientado aí? Sabe como é que troca do slide ali, ou do material? Sim. Então tá, fica à vontade. Então, qualquer dúvida aí, só me chamar, tô aqui. Certo, então, obrigado, Gustavo. Eu agradeço o convite para falar aqui no desafio. E eu vou falar um pouco sobre a matemática aplicada aos recursos hídricos, especificamente sobre a poluição da água e rompimento de barragem. Então, como o Gustavo me apresentou, meu nome é Rafael Zanovello Perin e eu sou aluno do programa de pós-graduação em modelagem matemática da UFPEL. Primeiramente, para falar um pouco da minha formação, eu sou formado em licenciatura em matemática pelo IFRS-BG, que é o campus que tem em Bento Gonçalves, e atualmente eu estou concluindo o mestrado em modelagem matemática na UFPEL. O curso, ele é interdisciplinar e ele une engenharia, matemática, computação, entre outras muitas áreas. Então, por isso que a gente trabalha com diversas coisas, de certa forma. Também eu participo do GDISPEN, que é o Grupo de Dispersão de Poluentes em Engenharia Nuclear. Eu aproveito aqui para deixar o link do site do grupo, que tem as pesquisas que são desenvolvidas. Agora, atualmente, o grupo ele participou do acompanhamento e ainda faz da pandemia do Covid-19, a simulação dos gafanhotos. Então, lá no site tem as informações dessas pesquisas e de algumas outras que estão em andamento.
Então, aqui é mais para compartilhar com vocês. O grupo e o programa, ambos trabalham com fenômenos de transporte, dispersão de poluentes, engenharia nuclear, modelagem de crescimento biológico, como, por exemplo, crescimento populacional relacionado à pandemia, a poluição do ar, a poluição da água, algumas coisas de meteorologia, matemática aplicada ao potencial elétrico em plantas, mecânica dos sólidos, onde, por exemplo, a deformação de estruturas, entre muitas outras coisas. Bom, para introduzir o meu trabalho, eu vou falar um pouco sobre a água, que ela é um recurso natural de referência para o desenvolvimento da sociedade, e ela satisfaz diferentes demandas e necessidades humanas. Dentre muitas, eu posso citar a agricultura, o lazer, a energia, a geração de energia, a hidratação, e isso fez com que as civilizações estabelecessem em torno dos recursos hídricos, uma vez que é necessário para a sociedade crescer. Então, esses fatores, eles fomentaram o gerenciamento da água para potencializar a utilização dela e melhor lidar com os inconvenientes do meio ambiente. Por exemplo, foram propostas a construção de barragens pelas situações de escassez de água ou de enchente. Então, é uma forma de controlar o recurso hídrico para te aproveitar melhor ele. Com o desenvolvimento e a urbanização ao longo do tempo, os ecossistemas foram submetidos a alguns problemas. E com a ação do homem, isso ficou um pouco mais grave. Quais problemas? Com o tempo, então, teve a poluição, porque no início a poluição era proveniente de matéria orgânica, e com o tempo, o surgimento de indústrias, a poluição ficou mais severa, e por exemplo, o rompimento de barragem, onde ela foi construída para melhorar as questões de escassez ou enchente, e tu passa, então, a ter o problema do rompimento da barragem, que causaria um prejuízo enorme, como já vistos em alguns eventos onde aconteceu isso, inclusive no Brasil. E aqui a gente tem algumas motivações do porquê se trabalhar com a água, uma vez que ela é tão importante. Então, a gente vê que, mesmo tão fundamental para a vida humana, a água se torna uma ameaça, ainda maior conforme a ação do homem. Então, a poluição com as indústrias, o desenvolvimento agrícola, ela se torna mais severa, e isso pode agredir ainda mais e se tornar permanente para o meio ambiente. Trago ainda aqui alguns fatores apontados por Kuzma e Lu, num artigo de 2020, onde eles falam da importância de se trabalhar a água, de se estudar os recursos hídricos. Que nos últimos 40 anos as inundações já causaram um prejuízo maior de $1 trilhão, e em 2010 eram 65 milhões de pessoas afetadas por inundações fluviais. Em 2030, a estimativa é que elas chegue a 132 milhões de pessoas. Ou seja, em 20 anos, mais do que dobraria esse número. E ainda traz a perspectiva de que os investimentos na prevenção de inundações, ou seja, estudar os recursos hídricos e para tentar evitar as inundações, seria uma prioridade para os governos, uma vez que seria um estímulo à economia e à geração de empregos. Bom, um estímulo à economia seria muito importante, considerando o contexto da pós-pandemia do Covid-19. Então, esses são alguns fatores que na literatura a gente encontra, onde apontaram a importância desses estudos, além do que eu já citei anteriormente. Mas um tema bastante recorrente que eu vou falar aqui, e inclusive é o nome do mestrado que eu faço, é modelagem matemática. E muitas pessoas não sabem o que é modelagem matemática, o que faz modelagem matemática. Acaba atuando de forma interdisciplinar. Então,
diversas áreas. Eu trouxe aqui uma referência de Bertone, Bassanese e Jaffelis, de 2014, onde define que a modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los, interpretando as soluções na linguagem do mundo real. Bom, o que seria isso? A gente vai ter um problema real e a gente vai descrever ele de forma matemática. Esse problema descrito de forma matemática é sempre uma aproximação ao real. A gente não consegue descrever perfeitamente porque são feitas algumas considerações. E isso entra como uma forma muito eficaz quando tem a questão experimento versus uma simulação numérica. Em problemas pequenos, tu consegue criar um experimento em laboratório para verificar isso. Mas em eventos grandes fica difícil. Por exemplo, o rompimento de uma barragem. Como é que eu faria um experimento disso? Toda vez que eu quero resultados, eu teria que romper uma barragem. Isso não é viável. Então, a simulação numérica, fazer testes com números a partir de um modelo, se torna viável para obter resultados. Então, aqui eu trago um exemplo onde eu tenho a representação aqui, com uma imagem que eu peguei na internet, de dispersão de poluentes no ar. Então, por exemplo, uma empresa está emitindo a poluição e aqui embaixo eu tenho uma equação. A intenção aqui não é que vocês reconheçam ou aprendam a equação. É só para mostrar o modelo, aqui uma representação do modelo real e do modelo matemático. Então, através da equação da advecção de fusão, a gente consegue ter uma aproximação do problema de física matemática. Então, por exemplo, se eu quero saber a concentração do poluente nesse ponto vermelho, experimentalmente eu teria que ir com algum aparelho lá fazer a medição. Isso pode não ser viável. Então, através do modelo, tu consegue descobrir a concentração de poluentes nesse ponto. Aqui é um exemplo mais para conceituar, para representar aquele conceito que eu apresentei antes de modelagem matemática. Bom, agora eu vou falar um pouco dos sistemas de águas rasas, que é o que eu trabalho no meu mestrado. Sistemas de águas rasas são sistemas onde as extensões horizontais, por exemplo, aqui eu represento em x2 e x1, são muito maiores que a altura, certo? Então, por isso que a gente chama de águas rasas, pouco profundas, porque a altura é pequena em relação às extensões horizontais. Esse modelo ele é bidimensional, ou seja, duas dimensões, e a gente, com ele, consegue calcular mesmo assim uma variação de altura, porque aqui a gente vai utilizar um h minúsculo para ser uma altura total, que ela é dividida em duas, a altura de referência e a altura onde vai ser calculada a variação de uma onda, e aqui nessa representação do real, a gente tem alguns fatores que são considerados, por exemplo, a pressão, que aqui a gente já faz uma simplificação do real para o modelo depois, que essa pressão ela vai ser constante para todo o domínio. E tem ainda a fricção do fundo, então o atrito do fluido com o fundo e o efeito do vento. Então, aqui a gente tem a questão de como o vento vai interferir nesse problema. Isso tudo a gente tem na realidade, mas para o modelo matemático, que é o que eu trago agora, a gente faz algumas simplificações. Bom, então aqui, lembrando que a ideia não é definir a equação ou conhecer com profundidade a equação, só para comparar os dois sistemas, por exemplo, o real e o modelo. Então, aqui, por exemplo, na equação 1 e na equação 2, a gente descreve aquilo que eu apresentei anteriormente, aonde eu tenho os termos referentes à pressão, termo de Coriolis, onde relaciona a rotação do planeta Terra,
a fricção do fundo e a ação do vento, aonde a gente utiliza da linguagem matemática para descrever aquele fenômeno. E sempre são feitas considerações, então a gente nunca vai ter o real, mas é uma aproximação. Mas para isso funcionar, a gente tem alguns passos e algumas condições. Então, as condições iniciais e de contorno, em problemas de física matemática, elas são muito importantes para definir o espaço onde a gente está trabalhando. Por exemplo, a condição inicial é referente ao tempo zero. Então, é dizer como está o meu ambiente quando eu vou começar. Então, por exemplo, na questão da poluição, eu vou dizer qual que é a concentração de poluente no tempo zero, ou em águas rasas, eu vou ter que dizer qual que é a velocidade inicial e a altura inicial, além das condições de contorno. Mas as condições, por exemplo, de contorno, aqui na M3 eu tenho um exemplo de contorno fechado, onde eu tenho, por exemplo, numa barragem, o contorno da barragem não vai passar água pela parede. Então, o fluxo é nulo. E se eu tiver aberto ou de entrada ou de saída, por exemplo, aonde eu tiver um canal que vai despejar água na minha barragem, ou o canal que sai água da minha barragem, eu vou dizer o quanto de água entra ou sai nesse ponto. Isso tudo no meu contorno. E além de eu, por exemplo, aqui eu trago uma outra condição de contorno que vai ser prescrita naturalmente, o como é organizado o meu contorno. Para resolver isso, depois eu vou falar um pouco sobre o método. Aqui eu trago a equação de advecção de fusão-reação, que é aquela equação que eu trouxe antes quando eu falei de modelagem. Então, essa equação já é para modelar a dispersão de um poluente, de um contaminante. Então, aqui eu vou ter a relação de transporte no meio, então, como o poluente se dispersa em relação ao movimento da água. Então, por exemplo, esse U vai ser a minha velocidade da água. Aqui é o termo de difusão, onde está relacionado à dispersão do poluente no meio. O R é o meu termo reativo, por quê? Porque eu posso ter um poluente ou eu posso ter vários. E esses poluentes, quando eles se relacionam, podem criar outros ou degradar outros, algo pode acontecer aí, uma reação química, então é importante ter. E também um que consideraria uma fonte, então, caso tenha uma fonte de poluente. E só a título de curiosidade, para trabalhar em águas rasas, essa equação vai sofrer um processo aonde eu vou ter uma concentração ao longo da altura. E para esse modelo eu também tenho que ter condições iniciais e de contorno. Por exemplo, eu vou ter que dizer o quanto que é a concentração no meu ambiente no tempo zero, e se pode passar poluente no contorno ou não, enfim. Bom, mas como eu resolvo isso? A minha metodologia é numérica. Então, eu uso dois procedimentos. No tempo, o método das linhas ou direções características, que aqui eu escolhi não abordar ele porque é menos interessante para o momento. E no espaço finitos. O método dos elementos finitos, eu trouxe aqui um exemplo de elemento triangular, porque é uma forma geométrica conhecida e, por exemplo, na minha pesquisa de dissertação, eu trabalho, por exemplo, com a área desse triângulo. As funções de interpolação aqui são funções lineares que vocês conhecem. Então, por exemplo, um AX igual a AX mais B. Então, a questão do cartesiano são coisas que a gente conhece de matemática, por exemplo, os elementos finitos trabalha. A área do triângulo, entre outras coisas, por exemplo, barra e centro. E aplicando esse método, eu vou obter equações, que são as equações 11, 12 e 13 para águas rasas. Então, aquilo que eu apresentei virou isso.
Bom, mas essa linguagem é difícil de compreender. O que eu quero abordar aqui é que as letras maiúsculas são matrizes e as letras minúsculas são vetores. E a gente estuda isso no ensino médio. E muitas vezes a gente acha que não tem uma aplicabilidade, não é algo útil, mas a gente utiliza muito para trabalhos, por exemplo, numéricos. E tudo isso a gente sempre calcula, por exemplo, no tempo t, e com os cálculos finais a gente vai obter t mais 1, porque a gente sempre quer saber como vai ser isso posteriormente. E aqui o mesmo acontece para o caso de dispersão de poluentes. Mas tudo isso que a gente desenvolve não é... a gente não vai aplicar o método e vai obter um resultado verdadeiro ou certo. Isso na ciência é muito interessante, que a gente tem que seguir alguns procedimentos para ter uma confiabilidade nos nossos resultados. Por que isso? Porque eu não posso dizer que a barragem vai romper e vai chegar água, por exemplo, a barragem Santa Bárbara aqui em Pelotas. A prefeitura vai entrar em contato com o GTSPEN e vai pedir um estudo sobre. Então, vai ser feita a simulação numérica e a gente vai dar um retorno aonde, com o rompimento da barragem, chegaria água até o bairro, não chegaria no bairro centro, não chegaria no bairro, no porto. E quando isso acontecer, se acontecer, chega água no porto. Por quê? Então, a diferença do real com os resultados que a gente obtém. Então, tem que ter uma confiabilidade ali. Uma precisão dos resultados que a gente obtém com a nossa pesquisa com o real. Bom, mas os resultados que eu obtenho com o estudo de rompimento de barragem, muitas vezes não vai ser verificado na prática, a menos que a barragem se rompa. Então, como é que a gente pode ter uma confiabilidade daquilo que eu estou produzindo na minha dissertação? Para isso, a gente tem algumas condições. Por exemplo, eu trago aqui a condição de estabilidade, que ela é relacionada ao meu passo de tempo. Se eu seguir essa condição, lá no final, a minha solução ela tende a estar correta. Bom, mas isso muitas vezes não é suficiente. A gente também tem que verificar se o nosso modelo está de acordo com o real. Por exemplo, eu trago aqui para falar sobre isso as alterações no contorno, a questão das zonas secas e inundadas. Eu não posso simular uma barragem que falte água, então eu tenho que ter uma condição onde eu tenho um mínimo de água, não tem como eu simular o movimento da água se não há água. Então, é isso que relaciona esse H mínimo aqui, é a altura mínima de água que vai ter que ter nesse meu elemento. Se não tiver, esse elemento é descartado, então, não tem o que eu simular de movimento do fluido se eu não tenho fluido. Então, isso é muito importante também, porque não adianta tu seguir os passos se vai ter esse problema. Isso é uma questão que traria um problema nas simulações. E seguindo esses passos, então, de adequar ao real e a questão de ter alguns critérios, a gente tem que validar. Porque isso que eu fiz, aquelas equações que são matrizes e vetores, eu não resolvo à mão. Isso seria muito trabalhoso. Então, é programado isso. No meu caso, é em linguagem Fortran, mas, por exemplo, no mestrado a gente utiliza também o Scilab, MATLAB, que são softwares. A gente programa esse passo a passo para ele executar. Então, por exemplo, aqui eu trago um exemplo de validação. Eu peguei o meu código e eu vou copiar isso, que já foi publicado por outro autor. Copiar o quê? A malha eu vou fazer igual, onde é a malha é o meu domínio de estudo, então, por exemplo, essas mesmas medidas, as mesmas condições. E aqui é um exemplo para condição de vento. Então, eu vou representar isso também e vou simular com o meu código computacional. E aqui eu trouxe só para mostrar, por exemplo, esses foram os meus resultados. Então, tem a comparação dos meus resultados com os resultados já publicados. Então, isso ajuda, corrobora
quando eu quero dizer que o que eu desenvolvi vai me dar resultados corretos, reais, para que eu possa, posteriormente, fazer alguma afirmação. Bom, então, seguindo esses passos, o que a gente pretende aplicar? Temos a cidade de Pelotas, que se localiza no sul do Brasil. Aqui eu tenho um mapa da zona urbana, onde eu marquei em A barragem Santa Bárbara e B, a Praia do Laranjal. A barragem Santa Bárbara, então, a partir desse mapa e da vista por satélite do Google, a gente montou a malha computacional, onde é o contorno da barragem preenchido por elementos finitos. Quais elementos? Aqueles elementos triangulares, aquele elemento triangular que eu apresentei anteriormente. Então, toda a minha barragem está cheia de triângulos. Isso é a minha malha computacional. E a minha solução vai ser calculada em cada ponto da malha. Isso é muito bom no uso de triângulos, para preencher melhor a minha malha quando ela é complexa. Aqui depois eu tenho os canais de entrada, canal de saída, então eu tenho que adequar o meu modelo ao real. E a Praia do Laranjal, então, a gente fechou uma parte aqui da Laguna dos Patos, que é essa região representada. Aqui eu acho que fica melhor de visualizar também os triângulos. Então, ela também é preenchida, a gente marcou os pontos de efluentes, então a gente obtém a nossa malha computacional. Então, a minha metodologia é aplicada aqui. Então, a minha metodologia eu apliquei primeiramente naquele problema da literatura, que já foi publicado, e agora eu aplico a metodologia para esse problema. Mas para isso, muitas vezes, a gente precisa de alguns dados. Então, eu coloquei aqui alguns parâmetros que eu utilizei, mas para falar sobre. Por exemplo, a rugosidade do fundo para o caso de areia. Isso eu teria que definir experimentalmente, mas em livros, na literatura, a gente já encontra. A direção do vento. Hoje em dia, a gente encontra sites que... sites meteorológicos. E tem a velocidade do vento, o arrasto do vento, isso também é pela literatura. Então, algumas coisas são, alguns dados que eu utilizo são referentes ao meio, por exemplo, a altura da água é referente à Praia do Laranjal, à barragem, e alguns eu vou buscar lá na literatura. Para mostrar alguns resultados preliminares, por exemplo, aqui eu só vou avaliar o nível da água. Então, inicialmente, eu tenho lá 3,5 metros, com meia hora, esse nível já vai aumentar. Vocês podem ver que o gráfico fica mais amarelo, que esse nível aumenta. Então, depois, com 2 horas, a gente já vê que na parte superior fica mais um tom alaranjado, e aqui nessa parte onde é mais estreita já fica vermelho, que tem uma entrada aqui. E o nível da barragem aumenta. Lá inicialmente era 3,5 aqui. Na maior parte dela oscilava entre 3,5 metros e 4. Agora já oscila de 4,2 metros a 5. Então, isso em até 4 horas. Já agora, eu trago um exemplo de rompimento de barragem apresentado por Grave, onde ela pegou uma barragem aqui e simulou uma ruptura. E esses são prédios. Aqui é a visualização tridimensional. Esse exemplo apresentado por Grave é o que a gente pretende fazer no meu trabalho ou em trabalhos futuros. Seria, por exemplo, na barragem Santa Bárbara, caso acontecesse o rompimento aqui, até onde iria. Então, por exemplo, esse que ela mostra
são 2 segundos de simulação, é algo muito rápido. Rompeu, a água já saiu. E como chega em 2 segundos. Então, aqui é só mais para intitular a questão do rompimento, eu trouxe esse exemplo de gráfico. Para a Praia do Laranjal, a gente também fez a mesma ideia inicial, onde a simulação da enchente do nível da água subindo. Então, com 90 segundos, a maior parte está por 1 metro. Com meia hora, já passa disso. Aqui também vale exemplificar as ondas longas, que é o como se distribui. Com 1 hora já chega a 3 metros de água. E com 6 horas chega a 7 metros. Caso a água fique aí. Bom, a água não ficaria contida. O que aconteceria com ela? Ela iria invadir a cidade ali, a orla do Laranjal, as casas. Isso são estudos muito interessantes, porque impacta diretamente na população. E essa é uma região onde tem bastante problema com isso. É recorrente. Bom, agora eu vou falar um outro exemplo de dispersão de poluentes. Só para falar um pouco da dispersão, a dispersão de poluentes, ela cresceu o interesse nos estudos de poluição a partir de 1970. Com o impacto da poluição, houve uma demanda de pesquisa, porque ocorreu o aprimoramento da legislação ambiental. E assim, com o desenvolvimento, a urbanização, as indústrias, tudo isso, o desenvolvimento agrícola, expandiu-se a poluição, houveram mais poluentes na água, então ficou mais grave. Como eu tinha falado anteriormente, lá no princípio da civilização, a poluição era composta por material orgânico. E agora, a partir, por exemplo, de 1970, houve o aprimoramento da legislação, porque se deram conta que haveria mais gravidade nos eventos de poluição. E assim surgiu o interesse na compreensão da ocorrência, ou seja, como a poluição acontece, o que ela ocasiona e o estágio em que se está, porque isso já é um problema de muito tempo. Para esse exemplo que eu trouxe, eu utilizo uma difusão unidimensional, então uma dimensão eu considero só numa direção que está se espalhando. Aqui os termos só são outras letras, mas é o mesmo processo. Por exemplo, a degradação da fonte, o movimento do fluido, no caso, e a difusão, que esse aqui é o termo de advecção. Então, para esse exemplo, a metodologia foi o método das diferenças finitas. Anteriormente, eu falei sobre elementos finitos. Diferenças finitas é um pouco diferente, e aqui eu vou ter retângulos ou quadrados. Então, em malhas, domínios complexos, não é viável, porque é mais difícil eu preencher, por exemplo, a minha barragem com retângulos do que triângulos. Para esse método também eu tenho que seguir procedimentos, não é? Eu vou resolver pelo método, vai dar uma solução correta. Eu tenho que seguir critérios de consistência e estabilidade. A consistência é algo que tem que estar de acordo com a equação de diferenças com a equação diferencial, e a estabilidade é que a solução não exploda, que ela inicie e finalize de uma forma organizada, vamos dizer assim. E assim eu vou garantir que a solução está de acordo. Lembrando que tem a questão de validar o teu código, enfim. E aqui eu trago alguns fatores por que foi escolhido o mercúrio para esse exemplo.
Os metais, eles ganharam destaque entre os contaminantes da sua toxicidade e incapacidade de degradação. Então, quando presentes, é muito difícil se livrar deles e eles são tóxicos. Até porque, por exemplo, o mercúrio, ele é o único metal que reconhecidamente causou óbitos em humanos, em razão da contaminação pela via ambiental. Por isso é muito importante estudar, por exemplo, o caso do mercúrio. Então, nesse exemplo que eu vou apresentar agora, só alguns resultados, eu tenho um objeto de estudo onde eu vou considerar apenas a dispersão em X, que é horizontal para a direita, no caso. A minha condição inicial aqui é zero, ou seja, a concentração do meu poluente é zero no início, não tinha poluente no tempo zero. A minha condição de contorno é, por exemplo, em x igual a zero é 1, ou seja, o poluente vai entrar por aqui. Então, x igual a zero, a concentração é 1. Aqui a velocidade é 1, no meu contorno a velocidade é zero. E aqui eu tenho uma outra condição de contorno onde não tem a passagem de poluente. Essa vai ser a minha malha agora, preenchendo ela com retângulos. Com isso, eu obtive esses resultados. Que resultados são esses? Em azul, eu tenho uma linha da solução analítica da literatura. Então, aqui também eu faço uma comparação com resultados já publicados. Para quê? Para verificar a validade do meu modelo. E aqui eu apresento 4 instantes de tempo. Só para fazer uma análise desses resultados, por exemplo, em 1 segundo, nessa curva aqui, em 25 centímetros, a concentração era praticamente zero. No tempo 0,2 segundos, em 25 centímetros também, a concentração é 0,3. Ou seja, ao longo do tempo, se eu voltar aqui, por exemplo, em 25 centímetros, vamos supor que é aqui, em tempo 0,1 não tinha poluente, e no tempo 0,2 passa a ter 0,3 de concentração. Só uma análise breve desses resultados para... E essa é uma curva a gaussiana, aquela que ficou muito conhecida agora na pandemia, o famoso achatamento da curva. Como considerações finais, essa é uma temática bastante relevante, propicia contribuições para a sociedade. Então, a matemática e outras áreas, porque a minha formação é matemática, mas eu trabalho com assuntos de engenharia, a parte ambiental, química, entre muitas outras, acaba a computação, bastante computação, acaba afetando. Então, o conhecimento impacta muito na sociedade, traz muito importantes. De novo, eu digo, para eu saber sobre o rompimento de barragem, eu não preciso romper uma barragem. Eu tenho uma metodologia científica para ter esses resultados. E trabalhos como esses que eu apresentei, eles têm como objetivo contribuir com pesquisas que envolvam desastres ambientais, visando a prevenção dos ecossistemas. Essas simulações numéricas, elas apresentam possíveis cenários. E isso é muito importante na tomada de decisão, principalmente por parte dos governos. Então, é uma fonte de referência. E hoje em dia, na pandemia, vivenciamos isso também com a simulação do Covid, por exemplo. Tu tem resultados antes que aconteça. Então, essa projeção de cenários é muito importante. E para tudo isso, a gente utilizou, por exemplo, da matemática, de métodos. Então, é bastante importante isso, esses conteúdos e afins. E futuramente a gente espera conseguir isso da questão da poluição, do rompimento de barragens, aqui aplicado à cidade de Pelotas. Essa seria a minha conclusão perfeita do mestrado, assim, meus objetivos. Meus principais referenciais para esse trabalho, e eu agradeço muito a oportunidade e a atenção. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Caso tenham qualquer dúvida, podem fazê-la também.